Capítulo 28. O adeus. Nosso maior erro, milady, é amar. Naquela semana, Caroline sentiu como se vivesse uma espécie de transe. Não sentia fome, raiva, revolta, muito menos alegria. O olhar estava opaco e suas respostas eram sempre mecânicas e sem emoção. Claros reflexos do seu luto espiritual. Com o retorno da mulher e a partida de Elizabeth com o marido, Inês dedicou seu tempo a traçar o destino da filha desobediente. Não precisou pensar muito para se decidir, e foi em uma tarde de quarta-feira, num dos raros momentos em que ela deixou a solidão do quarto, que ele dividiu com ela suas conclusões. Caroline, venha cá, preciso informá-la sobre uma decisão. Ela se aproximou do pai inexpressiva. Aquele sorriso satisfeito não a agradou em nada. Demétrio está de volta à cidade. Nós conversamos no início da semana e ele me perguntou sobre seu casamento com Philip. Pode imaginar a vergonha a qual me submeti para explicar que não houve casamento algum? Ela concordou, deixando o pai continuar o sermão. Como sabe, Demétrio é um homem de muitas posses e está bastante interessado no dote que lhe confere. Chegamos a um acordo e eu decidi casá-la com ele. Cruzou os braços, preparado para rebater os argumentos que Caroline prendeu na garganta. Era repugnante a ideia de se casar com aquele homem. Lembrava-se bem do dia em que ele visitou o castelo, da maneira como a olhou, de como ela o odiou à primeira vista. Demétrio? Perguntou enjoada. Não está em condições de exigir e deve agradecê-lo, pois duvido que algum homem digno ainda a aceite depois do que fez. Ela se exaltou ofendida. O que pensa que aconteceu comigo na floresta? O pai moveu o rosto para o lado sombrio. Prefiro não pensar. Sem mais uma palavra, ele se retirou. Caroline sentiu um arrepio incômodo. Não suportava a ideia de dividir um cômodo com Demétrio, quanto mais os seus lençóis. Tinha que existir uma opção. Mas qual? Se Bernardo, rico ou pobre, jamais poderia ser seu homem. Pensava nisso quando, pela janela, avistou a resposta atravessando os portões da propriedade, a carruagem do Duque de Lafraier. Philip! A lembrança daquele rosto bondoso lhe trouxe um sorriso que há muitos dias ela não abria. Sim, Philip haveria de aceitá-la. Antes, no entanto, precisaria acatar seu sincero pedido de desculpas. Ela confiou que sim. Afinal, uma mágoa não poderia ser capaz de se sobrepor a um amor de tantos anos. Penteou os cabelos abandonados e cobriu o rosto com pó de arroz apressadamente. Tirou do armário um bonito vestido bege e o vestiu. Dos degraus avistou Philip à porta do salão de entrada, com um dos criados. Os sapatos dela estalaram no chão de pedra, despertando a atenção dos dois. Senhorita, disse o criado, este jovem gostaria de vê-la. Fez uma reverência educada, ciente de que falara com as paredes, e se retirou. Caroline e Philip estavam paralisados diante um do outro com a expressão indecifrável. Philip. Aqueles olhos azuis trouxeram o conforto que ela tanto vinha precisando. Longe de Bernardo, em crise com a mãe e sem a irmã por perto, ver aquele bom amigo era uma bênção preciosa. Caminhou na direção dele, que continuava apenas a olhá-la. Imaginou se ele estaria zangado, a ponto de não querer ao menos conversar, mas a verdade é que ele não se preparara para aquele momento. Ver Caroline após o triste episódio do abandono o desconcertou profundamente. Ela parou diante dele esperando que o rapaz dissesse algo. Philip pigarreou. Desculpe, não pude vir antes, estive fora. Ela assentiu compreensiva.
Philip demorou a olhar sobre ela antes de se libertar para um abraço aliviado. Que bom que está a salvo. Quase havia se esquecido de como ele era capaz de acalmá-la. Naquele abraço, todos os seus problemas pareceram simplesmente evaporar, exceto um. Afastou-se dele aflita. Você me perdoa, Philip? Ele se assustou, pego de surpresa. Fui estúpida e reconheço isso, e justificou-se. Mas eu espero que tenha entendido meus motivos em minha carta. Ele a ouviu em silêncio. Deixou-a explicar seus motivos, sua impulsividade, desculpar-se uma vez mais, até que a interrompeu segurando as mãos que ela agitava com nervosismo. Pare de se martirizar com isso, rebateu tranquilo. Eu a conheço há muito tempo, devia ter me preparado para que isto acontecesse. Acalme-se, que não guardo rancor algum. Carolina experimentou uma inédita sensação de paz naqueles dias tão turbulentos. E eu me deixei imaginar que você me condenaria. Esqueci-me de como é puro o seu coração. Ele sorriu modesto. Carolina estava contente, mas ainda não havia dito tudo o que gostaria. Philip, preciso lhe pedir um favor. Ele se preocupou com aquela seriedade repentina. Ela sentiu o rosto ferver. É estranho que isso seja pedido como um favor, quanto mais vindo de uma garota, descontraiu. Talvez não. Diga. Respirou profundamente, buscando palavras coerentes. Meu pai arranjou-me um casamento com Demétrio. Ele é um homem asqueroso, e a não ser que eu encontre alguém que me aceite, serei obrigada a desposá-lo. Sorriu, tímida. De qualquer maneira, eu sei quem é o único homem que saberia me fazer feliz. Já que não posso ter aquele que amo, completou mentalmente. Philip continuou a olhá-la sem compreender aonde ela pretendia chegar. Philip, você se casaria comigo? Ele arregalou os olhos, espantado com aquele pedido. Carolina emendou apressada. Sei que não mereço, depois do constrangimento que lhe causei. E sei que é o pensamento mais egoísta do mundo. É por isso que estou pedindo como um favor mais que qualquer coisa. Ele estava completamente zonzo. Caroline o olhava com ansiedade no aguardo esperançoso de uma resposta positiva. Casar-me com você, ele murmurou, é tudo o que eu sempre quis. Ela sorriu, prestes a agradecê-lo, ao que ele continuou. Mas eu estou noivo. A alegria dela desmoronou com a mesma velocidade em que veio. Noivo? Philip confirmou, sem jeito. Apontou o jardim pela porta aberta, mostrando a Caroline uma bela dama de longos cabelos dourados e pele muito alva num impecável conjunto azul escuro de vestido e chapéu. Na verdade, viemos trazer os convites do casamento, explicou, ainda baqueado. E visitá-la, é claro. A garota estava muda. Seus olhos continuavam pregados na linda garota no jardim. Philip esfregou as mãos no rosto e segurou o ombro da eterna amada, fazendo-a olhar em seus olhos. Caroline, eu a esperei por todos esses anos, sussurrou apreensivo, e por tantos dias depois de ter me abandonado, no dia que seria o mais feliz da minha vida. Eu estava tão disposto a fazê-la feliz. Passou a mão em seu belo rosto. Viu o sofrimento em seus olhos e sentiu um forte ímpeto de abraçá-la, mas se recompôs a tempo. Por mais que a amasse, quando me convenci de que não voltaria mais, segui o conselho do meu pai e noivei com Gabriele. A mãe dela era amiga da minha, sabe? É uma boa moça. Sim, claro, engoliu seco. Que bom que encontrou alguém. A voz dela era apenas um fio trêmulo. Philip apertou um beijo triste em sua testa. Seja feliz, está bem? O queixo dela tremia quando ele afastou o rosto. Eles sabiam o que aquele momento significava e seus corações se apertaram. Não resistiu a apertá-la num último abraço, sentindo os soluços dela chacoalharem seu corpo. Adeus, minha querida.
Notando que seus olhos também inundavam, ele atravessou a porta e voltou à companhia do pai e da futura esposa sem se virar. Caroline o viu ser recebido com o gentil sorriso de Gabriele e teve certeza de que o havia perdido para sempre. Que grande encruzilhada a vida me preparou, murmurou reflexiva. Amei como um irmão, aquele a quem devia amar como um homem. E amei como um homem, aquele que só poderia ter amado como um irmão. Apertou os olhos, aceitando sua derrota. Sua última esperança estava perdida para sempre, atada nos laços matrimoniais de Philip com outra mulher. Naquela tarde, Antonelli subiu ao quarto da filha mais nova, chamando-a para o chá. Você vem, querida, insistiu. Philip ainda está lá embaixo com o pai e Gabriele. Diga que estou indisposta. Aquilo era um claro convite para encerrar o assunto, porém, Antonelli não conseguiu se manter alheia à tristeza da filha, embora não se surpreendesse em vê-la amuada. Olhou para o corredor vazio atrás de si e entrou fechando a porta. Acho que precisamos conversar. Sentou-se ao lado dela sobre o colchão da cama, mas foi Caroline quem começou o assunto. Não acha um pouco tarde para vir me dizer qualquer coisa? Antonelli suspirou compreensiva. Eu devia saber que você acabaria descobrindo. Pois é. Deve estar feliz por não ter precisado se dar o trabalho de me contar. Meu amor, eu sei que foi dolorosa a maneira como soube de tudo. Mas tente compreender o quanto também é difícil para mim ter de guardar essa história salvo do conhecimento de todos. A garota concordou com os olhos pregados na parede. Antonelli respeitou o silêncio da filha até ser surpreendida com uma pergunta inesperada. Você o ama, mamãe? Antonelli sentiu o rosto corar. Esquivou-se do olhar curioso da filha. O que importa agora? Sou uma mulher casada, não mais uma mocinha. Antonieta não pensava assim. Ela encarou a filha com os olhos inundados. Pela primeira vez, desde que voltaram àquela casa, trocaram um abraço verdadeiro e duradouro. Você se parece tanto com seu verdadeiro pai. Sussurrou na segurança do ouvido dela. Tanto. Caroline se afastou com a cabeça cheia de interrogações. Como aconteceu? Antonelli limpou as lágrimas, sorrindo com as lembranças que desenterrava da memória. Cerca de 2 anos antes de eu ser prometida ao seu pai, fui com a minha família a um grande encontro que reuniu os grandes senhores de terra da província. Eram 3 dias de reuniões, chás, contatos e vestidos apertados. Caroline riu. Compreendeu de imediato que descobriria ser muito mais parecida com a mãe do que poderia imaginar. Eu estava completamente deslocada. Era a única moça jovem naquele lugar. No primeiro dia, até que suportei fingir interesse por tudo aquilo. Já no outro, notando que minha presença era tão necessária quanto a de um monte de feno, saí para caminhar pelas terras do anfitrião. Isso a faz lembrar alguém? Piscou para a filha, ajeitando-se para continuar. Nisso, longe de todos, encontrei um rapaz sentado com um bebê adormecido em seu colo. O homem que vi era Gerson e o bebê era seu filho mais novo. Caroline ajeitou a postura com um sentimento estranho a lhe percorrer a espinha. Achei o jovem demais para carregar uma expressão tão desgastada. Ele me flagrou a observá-lo e eu fiz a primeira pergunta que me ocorreu: é seu filho? Ele disse que sim, sem esconder a tristeza que sentia. Devia estar carente de um desabafo, pois foi logo me contando a sua história. Falou especialmente da esposa que morrera havia pouco mais de 1 ano no parto daquela criança. Ele disse que teria logo dado um fim à vida, se não fossem as crianças tão dependentes dele. Encorajei e incentivei-o a seguir em frente. Aos poucos ele começava a sorrir,
e fazer comentários mais extrovertidos. Conversamos por horas e eu me encantei com aquele mundo onde não se falava de poder e ouro. Compreendo seu ponto de vista. Sei que sim, sorriu. Quando vi o sol se pondo, fiquei apavorada. Não acreditava que havia passado tanto tempo afastada. Despedi-me com pressa, mas ele pediu para eu ficar. Perguntou se poderíamos nos ver outra vez. E onde foi tudo isso? Abri um sorriso saudoso. Na verdade, estávamos nas terras dos Delafrie, avós de Philip, que por sinal está em nosso jardim neste momento nos aguardando para o chá. Caroline tinha os olhos arregalados. Então, Gerson trabalhava nas terras do pai de Philip? Fernão não era casado naquela época. Minha família e a dele eram muito amigas e penso que resumo bem a história se disser que tínhamos uma relação como a sua com Philip, inclusive o sentimento que ele cultivava por mim. O Duque era apaixonado por você? Exclamou querendo rir. Eu nunca tive olhos para ele, mas ele insistia na ideia de que nos casaríamos. Aliás, foi nesse encontro que meus pais conheceram os Mondevier. Balançou a cabeça, séria. Depois daquele dia, em nossas frequentes visitas a eles, eu sempre dava um jeito de escapulir para ver Gerson. Conversávamos incansavelmente, e eu precisava me conter para não deixar que anoitecesse sem ainda ter retornado. E como foi que se apaixonaram? Nós dois sabíamos que já tinha acontecido, à primeira vista, talvez, suspirou. Só sei que certo dia, antes de voltar à companhia dos meus pais, ele me pediu um beijo. Eu não sabia o que dizer, muito menos o que fazer, então ele simplesmente me beijou. Fechou os olhos, revivendo a emoção daquele momento. Naquele mesmo dia, Fernão veio de novo me falar sobre nosso futuro casamento. Eu disse que aquilo não aconteceria, pois era apaixonada por outro homem. Ele insistiu em saber quem era, mas eu apenas respondia: você saberá no dia em que ele for o meu marido. A expressão da mãe acinzentou. Nossos encontros se tornaram cada vez mais imprudentes. Dinamene, que já era minha dama de companhia, verificava se o caminho estava livre e nos comunicávamos com um código secreto. Se dissesse que ia esfriar, era porque eu podia ir tranquilamente. Se reclamasse do calor, no entanto, era para eu tomar cuidado, pois havia alguém por perto. Riu, saudosa. Foi muita sorte jamais terem nos flagrado, mas meus pais já começavam a se preocupar com meu comportamento independente. Então trataram de me arranjar um casamento. Fui prometida a Enésio Mondevier. Caroline sentiu repúdio àquele nome. Fernão também desconfiava dos meus sumiços. Já fazia um ano que eu me encontrava com Gerson. Para desviar sua atenção, falei que o homem por quem eu era apaixonada era o próprio Enésio. Ele custou a acreditar. Todos nós conhecíamos aquele homem frio e insensível. Ela apertou o tecido na sua saia nas mãos. Foi também quando me despedi de Gerson. Caroline consentiu cheia de compaixão. Você deve ter sofrido muito. Eu chorava todas as noites, revelou. Casei-me numa tarde chuvosa cinzenta como estava o meu coração. Fez uma pausa triste. Tinha dificuldade até para engravidar. Era como se o meu corpo o rejeitasse. Perdi algumas gestações e quando Elizabeth nasceu, pensei que uma garotinha viria nos trazer alguma alegria. Contudo, Enésio se tornou mais agressivo, acusava-me de ser incapaz de lhe dar um filho homem. Um ano depois disso, em visita a Fernão, Lisa foi brincar com o pequeno Philip e a babá, e Enésio entrou para tratar de assuntos particulares com o amigo. Eu estava sozinha, agoniada e desesperada. Num impulso muito forte, corri até o casebre do meu antigo e único amor. Não sabia que insanidade tinha tomado conta de mim. Simplesmente me deixei levar. Naquele dia voltei para casa grávida de uma menina.
Caroline tapou a boca. É claro, foi um susto quando descobri. Ernesto há tempos sequer me olhava. Então, numa noite, eu fiz tomar um tanto mais de vinho e me deitei com ele para que pensasse que a gravidez era dele. Foi nessa mesma noite que Dinamene foi contar a Gerson que eu esperava um filho dele. E como ele reagiu? Não havia maneira de nos vermos. Dinamene me contou que ele ficou feliz, mas muito amedrontado. Foi ela quem teve a ideia, poucos anos mais tarde, de indicá-lo a Inésio para cuidar dos cavalos. Felizmente, ele admitiu Gerson e os filhos. Assim podíamos ao menos manter algum contato, sorriu. O resto da história você já sabe. Caroline ficou um longo tempo apenas observando aquilo tudo. Quando, por fim, ergueu os olhos para a mãe, viu morrer para sempre a imagem de mulher submissa que sempre enxergara nela. Ali estava uma mulher a quem ela sinceramente admirava. Dinamene abriu a porta. Senhora não vai descer? O senhor, seu marido, está chamando. Caroline respirou fundo, um pouco zonza. Pode ir, mamãe, eu tenho muito em que pensar. Naquelas terras, outra pessoa além de Caroline vinha ocupando seu tempo com reflexões. As dúvidas de Bernardo já não se resumiam à escolha que ele teria de fazer em breve, mas a verdade sobre ele e seu grande amor. Ainda em seu quarto, rapaz? Gerson adentrou o quarto do filho parecendo preocupado. Sentou-se ao lado dele olhando com reprovação. Você sabe que precisa esquecê-la. E o senhor sabe o quanto é difícil. Gerson, acatou compreensivo. Bernardo se sentou na cama encarando o pai com ira. Por que nunca me contou? Segredos existem para serem guardados. Mas sou seu filho, argumentou. Devia ter me contado. Horas, eu sou seu pai e nem por isso você me contou sobre sua paixão por Caroline. Aproveitou o silêncio do filho para ganhar vantagem. Como você mesmo já percebeu, certas informações só estarão seguras se forem guardadas a dois. Um casal sem seus segredos, por menores que sejam, não são mais que dois amigos que acreditam estar apaixonados. Bernardo balançou a cabeça incapaz de discordar. Lembrou-se dos vários momentos ao lado de Caroline na floresta e de detalhes que jamais revelaria a ninguém. Como se lesse o seu olhar, Gerson interrompeu suas lembranças. Caroline é sua irmã, encare de uma vez esta verdade. Não totalmente. Ela é minha meia-irmã. Nossas mães não são as mesmas. Bernardo está procurando soluções vazias em terreno perdido, aceite isso. Entristeceu-se por ter aquela difícil missão de desiludir o filho apaixonado. Sabia o quanto aquilo era doloroso, mas era parte do seu papel de pai. E quanto à sua decisão, desviou o assunto. O barão não o manterá nessas terras por muito tempo se não produzir. Você sabe que ele não é um homem essencialmente bom. Cedo ou tarde a paciência dele vai acabar e pode até desistir de lhe recompensar. Bernardo passou as mãos pelos cabelos, seus pensamentos estavam confusos demais para chegar a qualquer conclusão. Pai, eu já falei que as moedas são suas. Ele ainda não as entregou? Danem-se as moedas, explodiu. Estou falando do seu destino. Vai continuar na terra dos Mondevieux ou buscar seus sonhos lá fora? Grande exemplo seu, irritou-se. Está preso aqui há tantos anos. Gerson sorriu como se previsse aquele exemplo. Estar aqui foi a única forma de me manter perto das minhas maiores riquezas, a mulher que amo e a filha que ainda não pude abraçar. Segurou a mão do filho, notando-o visivelmente atormentado. Ouça o conselho de um velho que errou por esperar demais. Amei Antonelli quando éramos livres, e ainda assim. Deixei chegar o dia em que seria tarde demais para garanti-la ao meu lado. Por anos guardei dinheiro para comprar um pedaço de terra. Hoje não tenho nem o dinheiro nem a propriedade. Ergueu os ombros melancólico. O que quero dizer é que no final das contas, tanto guardar e tanto esperar não me deram a segurança que eu esperava.
Deixaram apenas a saudade de tudo o que poderia ter sido, mas não foi. Os olhos do bom homem brilhavam. Ainda assim, ele mantinha um sorriso relutante. Está sugerindo que eu escolha um caminho enquanto ainda tenho as opções a meu alcance? O pai balançou vivamente a cabeça. Você entendeu o recado. Bateu no ombro do filho. A dúvida é traiçoeira, Bernardo. Quando você menos espera, todas as portas que estavam abertas tornam a se fechar. Levantou-se com um sentimento paterno de missão cumprida. Sabia que aquela conversa talvez levasse o filho a decidir partir e afastar-se do que restara da família. Seu contentamento, contudo, não estava em vê-lo sempre perto, mas sempre feliz. Desde que saiu no sereno da noite atrás de Namene, Caroline pegou uma tosse insistente que piorava a cada dia. A mãe queria chamar o médico, porém Enéas insistia que era manhã. Conhece a nossa filha, argumentava despreocupado, fará de tudo para se livrar do casamento. Nossa filha, como se ela também fosse dele. Pensava indignada com a indiferença do marido. Decidiu se mobilizar sozinho e ordenou às cozinheiras que preparassem todo o tipo de chás e sopas para combater o forte resfriado. Tanto fez que em menos de uma semana a garota parecia outra. A tosse enfraqueceu, a febre passou, mas seus olhos continuavam abatidos. Aquilo, porém, não se devia à doença do corpo, era a doença da paixão. Na manhã do 6º dia de tratamento, Dinamene a levou para caminhar pelo jardim, alegando que os primeiros raios de sol eram um santo remédio. Caminharam devagar nos arredores do castelo e Caroline se contentou em não encontrar o barão. Estava se tornando insuportável ouvi-lo ironizar sobre o seu falso resfriado a cada vez que a via. Estava ofegante quando subiu as escadas de volta ao quarto. Aquelas caminhadas matinais pareciam mais cansativas que toda a sua jornada na floresta. A floresta. Entristeceu-se. Aqueles pensamentos estavam diretamente ligados a Bernardo. Destrancou a porta do quarto, depósito dos seus pensamentos mais pessoais, e entrou, mal podendo acreditar em seus olhos quando olhou para a poltrona. Bom dia, milady. Ela não respondeu. Estava estática de susto, certamente delirava de febre. Bernardo se levantou com os olhos cansados pousados sobre ela. Como você... Foi interrompida por um breve acesso da tosse que resistiu ao tratamento. Vejo que não fui o único que se resfriou com essas mudanças de tempo. Pois é. Concordou com o fio de voz que conseguia tentando se conter. Bernardo aguardou até ela conseguir respirar livremente. Superada a crise, Caroline retomou o fôlego e olhou para ele. Como entrou aqui? Bernardo ergueu a mão, exibindo uma grande chave dourada que ela conhecia bem. Certa vez uma garota esqueceu uma capa na minha cozinha e havia alguma coisa no bolso. Ela enrubesceu. Bernardo se aproximou, estendendo a mão que segurava a chave. Vim devolver seus pertences, a chave para nunca mais ser flagrada em suas fugas mal pensadas. Entregou-lhe o objeto e estendeu a outra mão. E o seu agasalho para que não se resfrie de novo, quando for visitar alguém no meio da noite. Caroline tomou a pesada capa nos braços. Obrigada, murmurou. Mas não sei se ainda vou precisar. Baixou os olhos para o chão, incapaz de encará-lo, sob a lente da verdade. Bernardo deixou passar em longos segundos, sem conseguir dizer o que pretendia. Nesse intervalo, foi a própria Caroline quem abordou o assunto. Aceite o cavalo que meu pai lhe ofereceu, Bernardo. Falou com firmeza, embora a voz estivesse fraca. É sobre isso que vim conversar, complementou abatido. Como eu queria que tudo fosse mais simples. Deu as costas à garota, contendo-se para não se comover. A solução é simples. Ela rebateu.
esforçando-se tanto quanto ele para se manter firme. Fomos nós quem complicamos tudo. Por amar, ele completou exaltado. Nosso maior erro, milady, é amar. Ela concordou, sentindo o peito arder. Bernardo se aproximou, segurando as mãos dela com firmeza. Eu cometeria esse erro mais 1.000.000 de vezes, mas jamais deixaria de amá-la. Aquele olhar apaixonado tirou-lhe todas as forças. Bernardo, nós ainda podemos ficar juntos. Animou-se, lembrando-se do conselho do pai. Devemos aproveitar enquanto temos essa escolha. Bernardo, um dia poderá ser tarde demais e nos arrependeremos. Nossa chance é agora, só agora. Bernardo, nós somos irmãos. Ela levou as mãos ao rosto, derramando as lágrimas que vinha contendo bravamente. Bernardo cruzou os braços, teimoso. E se nunca tivéssemos descoberto, não estaríamos agora mesmo lutando pela nossa união? Ela ergueu os olhos vermelhos, muito confusa, enquanto ele continuava. Onde foram parar nossos planos, nossas promessas, nosso amor? A menina apertou os olhos, contendo a emoção, antes de falar o que a estava sufocando. Eu vou me casar, Bernardo. Não conseguiu encarar a expressão incrédula do amado. A tosse voltou à sua garganta e ela a descarregou nervosa. Passado o choque, Bernardo respirou fundo, decidido. É justo que se case com quem ofereça a vida que eu jamais lhe daria. Ela apontou o dedo para ele, furiosa. Jamais repita isso. Eu não tenho mais escolha. Se não aceitar esse casamento, só Deus sabe o que o barão fará comigo. E de que adianta resistir se minha vida se transformou num beco sem saída? Suspirou amuada. Posso ter potes de ouro aos meus pés, joias me cobrindo o corpo. Trocaria isso tudo por um mundo onde eu e você pudéssemos ser um só. Bernardo acariciou o rosto dela ainda sério. Queiramos ou não, Caroline, nós dois somos um só. Ela abriu um leve sorriso. É a primeira vez que você me chama de Caroline. Bernardo não pôde mais conter algumas lágrimas. Beijou o rosto dela com ternura, demorando-se. Ela o segurou ali, encostado nela, sentindo o seu calor como se registrasse para sempre aquele sentimento em sua alma. O que aconteceu conosco? Ele não soube responder. Afastou-se e passou os olhos pelos traços da amada uma última vez. Seja feliz, está bem? Ela arregalou os olhos, não conseguindo acreditar naquele instante. Adeus, milady. Sem mais palavras, evitando também mais sofrimento, Bernardo foi até a porta. Espiou o corredor por uma fresta e retomou o rumo, com um sorriso tolo. É melhor tentar a janela. Passou por ela para ir até a vidraça, mas foi barrado. Caroline o segurou pelo braço e mirou um beijo nos lábios daquele que ela sabia jamais conseguiria esquecer. Adeus, respondeu finalmente. Caminhou para o outro canto do quarto, de costas para ele. Não suportaria vê-lo ir embora. Ouviu o som da janela se abrindo e o esforço dele que partia para nunca mais voltar. Momentos depois, quando tornou a se virar, viu apenas os raios de sol entrando pela janela aberta. Correu até o parapeito e viu o amado descendo os últimos tijolos até o chão, com o auxílio de algumas plantas oportunas que subiam pelas paredes.
Bernardo pousou os 2 pés na grama e iniciou uma caminhada sem volta. Tal qual em seu sonho, tudo o que ela podia fazer era vê-lo partir. A data do 3º casamento já estava marcada.